Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui aberta da Defensoria Pública do Amazonas, na verdade, para a reta final da Defensoria Pública do Amazonas. Hoje estamos aqui com o Carlos. O Carlos é defensor público do Amazonas. Vocês lembram que no primeiro encontro foi com o Maurílio. Hoje o Carlos veio enriquecer ainda mais o nosso bate-papo sobre a Defensoria do Amazonas, sobre a atuação local e também sobre os pedidos de suspensão por parte da Defensoria Pública. Estava brincando com o Maurílio que eu não sei como o Carlos consegue fazer tanta coisa. O Carlos é defensor, é professor, é ciclista, está no pós-doutorado, né? Ou finalizou o pós-doutorado ou doutorado. Que mais, Carlos? Foi vice-governador do estado, stalkeei um pouquinho sua vida. Então a gente estava brincando assim que a gente não sabe como o Carlos consegue fazer tanta coisa e ainda cuidar aí de 4 meninos, né? São 4 filhinhos. Então, assim, o Carlos tem com certeza muita coisa para compartilhar aqui hoje com a gente, principalmente na área da defensoria, da atuação. Acho que foi um dos primeiros a levantar aí essa bandeira dos pedidos de suspensão dessa atuação mais ativa aí da defensoria. Vou te deixar super à vontade, Carlos. A casa é sua. Vou estar aqui só auxiliando na gravação, auxiliando caso você queira em algum momento compartilhar algum slide, alguma imagem, ou se tiver algum problema técnico, eu vou estar aqui para te ajudar, mas eu também sou mais uma aluna hoje sua. Fique muito à vontade e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para partilhar aqui um pouco do seu conteúdo com os futuros defensores do estado do Amazonas. Hum, assim espero. É, a Maria Luísa disse que meu áudio estava baixo, eu procurei aumentar. Melhorou o áudio? Eu estou ouvindo com normalidade, mas deixa eu ver aqui se eles respondem. Vocês conseguem ouvir bem agora, o Carlos? Ah, sim. Ela respondeu que sim. Tá, olha, eu ia gravar, eu ia falar com vocês via tablet normal, tudinho, só que a câmera não é boa. Essa câmera aqui é bom, mas aí vocês vão ter que me aturar usando aí o headset gamer, tá? Então, eu vou adicionar, tá, Nayara? Eu ainda sou gamer, nas horas vagas Bom, ainda jogo com o meu pessoal. eu não Aí, sei que horas vagas são essas, né? Mas tudo bem. depois eu conto. Aviso de navegante. A gente está no Amazonas e aqui tem basicamente duas estações, tá? O inverno e o inferno. Nas duas são quentes. A diferença é que no inverno, que é agora, chove pra caramba. E tá tendo uma chuva bíblica aqui fora. O prédio aqui está funcionando no gerador, então pode, se der alguma interrupção, é uma queda e eu volto novamente. Tá, volta novamente coisa de 1, 2 minutos se cair uma queda. Mas estamos aqui, a gente vai levando. A outra situação, quem desejar fazer pergunta, mete a mão, fala logo direto, não espera até o final não, porque esse é um assunto muito específico e quanto melhor a gente tira a dúvida, melhor. Porque às vezes você fica guardando aquela dúvida: "Pô, na boa, será que eu vou perguntar?" Tenha certeza, é pergunta de outro. Então, você manda ver pergunta mesmo. Aí depois daqui do bate-papo, eu deixo para vocês contato, rede social, essas coisas, para vocês darem também de stalker, que nem a Nayara falou, e aí a gente fala do profissional. Mas antes de qualquer coisa, só a apresentação básica que interessa para vocês. Sim, sou defensor público do Amazonas, defensor público há 20 anos. Eu fiz 20 anos agora em fevereiro. Então, eu entrei na defensoria eu tô com 45 agora, entrei com 25. Eu acho que é mais ou menos a idade de uma turma aí. Então, dá estamos aí à disposição e tem tempo para entrar todo mundo ainda. E eu sou titular de uma unidade específica. Eu sou titular da unidade de direitos coletivos da Defensoria Pública. E cabe um tempo enorme para poder explicar o que é a unidade de direitos coletivos, então eu vou só dizer: "Sou da unidade de direitos coletivos", porque tem uma história para isso, que acompanha a evolução da legislação complementar nossa, de todo o acompanhamento da entrada estrutural da Defensoria Pública em processos coletivos, e isso explica a criação desse formato. A Defensoria do Amazonas possui algumas defensorias coletivas especializadas, mas a minha é a primeira de todas. Eh, a minha unidade se chama Defensoria Pública Especializada em Interesses Coletivos. Então, basicamente, parece que a gente é especialista em generalidade. Não, não.
É porque há uma metodologia específica no tratamento de direitos coletivos e a gente tenta fazer isso da forma mais profissional, técnica e eficiente possível. E é com base nessa situação que eu vou chegar com vocês no tema de hoje, desse bate-papo com vocês, que é sobre pedido de suspensão de liminar. A propósito, aqui dá para a gente mandar aqui no bate-papo dá para a gente mandar PDF, alguma coisa? Dá sim, pode mandar PDF, se você quiser compartilhar na tela também, você também pode compartilhar, eu deixei Eu liberado para múltiplos eu a participantes, aí fica da forma eu que a você preferir. eu acho que eu posso mandar aqui, que eu podia mandar um roteirinho para a galera acompanhar. É o maisinho aqui? Então, É, é um maisinho, é um quadradinho com maisinho. mas aqui screenshot ele. Não, não é screenshot que eu quero não. Se você quiser, você me Naira, manda no WhatsApp, eu compartilho com o pessoal é aqui, vamos conversar. eu acho que isso é mais eficiente. Eu vou abrir aqui o WhatsApp, eu vou te mandar, para que a galera possa acompanhar, porque a gente vai começar agora a batalhar na legislação, e aí é importante que a galera esteja com isso aí. Eu fiz um roteirinho pequeno, é simples, é de 2 páginas, mas é o que a gente vai precisar, tá. Tô te mandando agora, Naira. Show. Tá carregando aqui. Pronto, tá com você agora já. Ah, agora chegou. Galera, vou colocar aí no chat, tá, então, só um minutinho. Enquanto tá carregando, é o seguinte, eh, a Defensoria Pública é uma instituição que ela tem uma missão colossal. E, a a a missão nossa, que é de combater a desigualdade, ela é gigantesca. E ela obriga todo e qualquer membro a ser criativo na resolução de problemas, não interessa qual seja a unidade que ele esteja. Porque, em regra, eu acho que eu não conheço exceção nenhuma não, Naira. Em regra, todas as unidades nossas da defensoria têm overbooking de demanda, isso é claro, tá. Algumas muito mais, outras muito mais ainda. Em se tratando de tutelas coletivas, isso é além do razoável. Porque, basicamente, muita coisa que nós temos hoje, vai transbordar para uma análise coletiva. E assim, hoje, coletiva e estrutural, que é um dos outros pontos que é um dos pontos de atenção nossa. E na tutela coletiva, nós passamos a enfrentar alguns problemas complicados quando se dava atuação em demandas, fundiárias. A gente não utiliza esse instrumento somente para isso, mas ele começou aí. Então, imagine o drama, o Amazonas é gigantesco. Pra quem vai vir aqui para o Amazonas, é bom dar uma olhadinha, tá. O Amazonas é realmente gigantesco, é o maior estado da federação. Eh e as distâncias aqui são amazônicas. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 3 anos numa comarca próxima. Próxima, para termos amazônicos, era 350 quilômetros de distância em linha reta da capital, tá. E eu não sei se isso significa distante para vocês, mas para a gente isso aí é próximo. Então, no no Amazonas existe uma quantidade gigantesca de problemas de natureza fundiária. Isso não é exceção ao que acontece no Brasil. Em algumas regiões isso acontece mais, outras acontece menos. E em algumas localidades rurais nós passamos a enfrentar, demandas de ataques a comunitárias. Nós temos várias comunidades rurais que nós atendemos, várias, 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 dezenas, centenas. E numa específica, no modelo aí que tem para vocês, no roteirinho, tem ela no roteiro para vocês. Vocês vão encontrar no item 5, é o primeiro tópico, reintegrações de posse nas comunidades de Novo Paraíso e Frederico Veiga em 2014. Esse aí. Foi aí que a gente entrou com o primeiro pedido de suspensão de liminar da história, de acordo com a pesquisa do Maurílio, da história do Brasil. Foi esse. Mas ele foi objeto de novo, de criatividade. Por que estava acontecendo? Estava tendo reintegração de posse para tudo quanto era lado. Era o proprietário entrando com a reintegração de posse, eram moradores entrando com uso capião, eram poceiros entrando com possessórias, era uma esculhambação, tinha processo para tudo quanto era lugar. E toda vez que você conseguia uma liminar, existia outra que derrubava, dava um liminar em posse velha, inaudito altera paz.
era uma loucura. Essas comunidades produtoras rurais produziam alimento para a merenda escolar, mas decisões judiciais elas atropelavam isso, e quando eu digo atropelar, era literalmente atropelar mesmo. Algumas datas elas são inesquecíveis, porque foi no dia 2 de 2012 que foi dada uma medida liminar inaudita altera par em Posse Velha, mandando a retirar as comunitárias de lá. Olha, eu estou falando de 375 comunitários, de terrenos que, na verdade, são como terrenos de produção rural. Então, não são terrenos pequenos, são terrenos grandes, com plantações e tudo. Todos foram destruídos nesse dia. Era trator passando em cima, dia das produções, de tudo quanto era coisa. Um negócio assim assombroso. Um negócio assombroso. Ah, e a gente teve que se movimentar. Naquele tempo existia a Ouvidoria Agrária Nacional, nós movimentamos por lá, e uma batalha judicial gigantesca levava à frente. E aquilo era cansativo demais, muito cansativo, porque cada vitória nessa era nossa era acompanhada de recursos internos, e chicana jurídica não falta. Então nós, pensamos uma seguinte situação, dizemos o seguinte: "Bom, a conformação da defensoria pública hoje, assim, aquele ano era 2014, e a defensoria pública já tinha a 132/2009 já passado. Então a gente estava fazendo a compreensão mais profunda daquilo que significava a defensoria pública frente àquela nova conformação, tanto organizacional interna, de acordo com a nossa lei complementar, quanto de acordo com a própria Constituição. E nós entendíamos o seguinte, eu digo nós, porque, o Maurílio, que vocês tiveram o privilégio de conhecer, ele é um amigo querido, e é um acadêmico fabuloso. E ele é um apurrinhador profissional, então ele vive no meu pé, me enchendo o saco para eu poder produzir academicamente. Então, assim, eu devo a minha formação acadêmica estrito senso a 2 colegas. Um é o defensor geral, Rafael Barbosa, que se Deus quiser vai ser o defensor geral de vocês, meu amigo, um cara de outro mundo, e o outro é o Maurílio, que não para de me pegar no meu pé, tá. Então, e respondendo a outra parte, sim, eu terminei o doutorado em 2022 e estou iniciando o pós-doutorado agora, que a USP me convidou, estou feliz com o convite, então vamos em frente. Então, assim, eu digo nós nesse ponto, porque eu e o Maurílio nós estávamos discutindo essas questões filosóficas deontológicas, e dissemos o seguinte: "Espera aí, a defensoria pública é o Estado defensor, é uma das vertentes do Estado. E isso já vira ponto importante, porque nós já sabemos que isso tenha sido adotado na doutrina como já algo de uníssono. Então, de todas as versões do Estado, de todas as frentes do Estado administrador, do Estado legislador, do Estado fiscal, nós temos o Estado defensor, nós, a Defensoria Pública. E o Maurílio brilhantemente alcunha como custos vulneráveis. Então, como vocês já tiveram essa aula com ele, então tudo que vocês aprenderam nesse momento, vamos aplicar aqui. Porque isso é importante para tanto. Entendemos o seguinte: bom, se a defensoria é o Estado defensor, então alguns instrumentos desse Estado podem ser utilizados. Foi aí que nós nos debruçamos e conhecemos a lei número 8437/92. Eh eh, e nós passamos a utilizar o instrumento de pedido de suspensão de liminar. Só que antes de explicar como é que a gente utilizou esse instrumento, a gente precisa explicar o que é o PSL. Porque o PSL, ele tem uma visão, e ele tem a visão da Defensoria Pública. Então eu preciso explicar a visão do PSL. Depois a gente entra na visão do PSL e da Defensoria. E eu comecei por essa parte da criatividade, porque vocês vão ter que precisar desse contexto antes. Então, seguindo o roteiro, o que são e para que servem? Eu mudei o nome do título para Pedidos Defensoriais de Suspensão. Esse foi o nome que está aí na chamada de vocês, porque a aula era sobre pedidos de suspensão de liminar. Só que, de novo, assim, eu não vou, você não me entenda como se estivesse rasgando seda, é porque realmente o Maurílio é fogo mesmo. Então, quem alcunhou esse nome foi ele, tá? Pedido de defensoriais de suspensão. E aí dissemos o seguinte: bom, mas antes de entrar nos pedidos de suspensão defensoriais, quais são os pedidos de suspensão? Eles têm vários nomes. Eles são chamados de uma criatividade de nomes gigantescas. São chamados de pedido de suspensão de liminar, PSL. Suspensão de tutela antecipada, STA. Estamos falando de suspensão de segurança, SS. Suspensão de sentença, SS. Então, assim, nome não falta para eles, tá? O mais interessante, STP, suspensão de tutela provisória. Em resumo, os pedidos de suspensão, eles têm uma natureza
jurídica interessante. Para quem desejar registrar, eles são sucedâneos recursais, tá? São sucedâneos recursais. Ou pedidos apenas. Eles não são recursos, tá? Eles não são recursos. Então eles são o que que é sucedâneo recursal? Não sei. Eu não sei, e assim, eu não estou inventando, é porque o Cássio Scarpinella Bueno, do quem eu sou fã pra caramba, já tinha feito essa menção. E assim, como na minha visão o Cássio é um dos processualistas mais elegantes que nós conhecemos no Brasil, então eu vou aderir à classificação dele. Então aquilo que não é recurso e não é coisa nenhuma é um sucedâneo recursal. Então pronto, vai ser ele mesmo. E assim, o pedido de suspensão de liminar, ele rompe com a lógica tradicional processual civil. Então, ele é um instrumento processual civil. Existe um cara chamado José Henrique Mouta Filho, Mouta Júnior, que ele é procurador do estado do Pará. Ele estuda bastante PSL. E ele chama isso de direito processual público, tendo a concordar com ele. Então, é direito processual público, porque é um instrumento processual utilizado pela Fazenda Pública. Então, ele nasceu para isso. Então, a 8437/92, ela surge como muitas legislações de suporte à administração, nas coxas. Para quê? Para evitar os efeitos que a judicialização ia acabar levando. Por que isso acontece? Vocês percebem que o 8437 de 92 não tinha nem 4 anos de Constituição e lá surgiu o 8437. Por quê? Porque assim, fazendo conjectura, não era difícil de se imaginar que antes de 88, eram muito difíceis demandas diretamente contra o Estado, não é. Então, a redemocratização trouxe uma abertura e uma amplitude, de acesso ao judiciário que ela era inexistente antes, e mesmo que ela fosse existente, ela era ineficiente. Isso é aula de história, então a gente vai pular esse momento. Mas o fato é que com 88 vários atores entram em funcionamento. O Ministério Público muda a conformação de promotorias de acusação para promotorias de justiça, a Defensoria Pública nasce no artigo 134, a OAB ganha o seu papel de tercio, genros, e de, entre aspas, guardião da Constituição, eu digo entre aspas porque não está na Constituição, não é crítica, tá? Guardião da Constituição lá no 133. Então, uma série de atores começa a bater as portas do judiciário com demandas que eram outrora inimagináveis. E aí isso começa a ter reflexos, porque, o Brasil passou a ter legislações de vanguarda regulamentando essa situação. Como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em seguida. E trazendo uma estrutura processual coletiva que fez diferença na análise de problemas que hoje para a gente parecem corriqueiros, mas a discussão de efeitos coletivos em ações que eram tratadas como de consumidor era novidade naquele momento. E de novo, processo coletivo precisa de uma leitura específica, ele tem um microsistema específico, e um dia se eu desejar, Tainara, um bate-bola do Maurílio com isso, ou então comigo, ia ser sensacional. Mas Tá. assim mas assim, eh, aquilo gerou consequências com relação ao tratamento judicial. E de uma hora para outra, alguém se viu no canto do corner, o Estado. Então, de uma maneira factual, uma maneira bem observada, quem é o maior violador de direitos humanos é o Estado. Não porque ele queira, não estou nem tentando isso, é porque é o maior demandado em serviços públicos. Então, quem é o maior demandado vai ser o maior violador de direitos. Isso é estatístico, isso não é nem subjetivo. E assim, quando diz a fazenda pública, tudo. É o município, é o estado, os membros, é o Distrito Federal, é a União. Então, assim, onde você olha tem estado, e onde você olha tem estado tem falha. Tem falha de tudo quanto a natureza. E o que passou a acontecer? Saúde, por exemplo. Em determinada unidade de saúde está faltando determinado medicamento ou tratamento. Começou a ter judicialização nesse ponto. E o problema das judicializações era um impacto econômico delas, e ainda que o impacto não fosse tão grande, era o efeito multiplicador, ou seja, impacto econômico. Outras situações implicavam, por exemplo, em possíveis bloqueios de recursos ou então destinação de recursos que poderiam acabar efeitos multiplicadores. E contra essa situação, porque o sistema de liminar estava valendo já,
Então, assim, o código era de 73, mas ele estava lá bem recauchutadinho e funcionando. Começaram a brotar as medidas liminares com base em toda a legislação extravagante que existia e permitindo que isso acontecesse contra qualquer um, contra a fazenda pública. E de uma hora para outra, a fazenda pública se viu atolada de demandas e tendo que reagir como isso. Como é que reagiu? Reagiu na construção de legislações de defesa. Daí surge a Lei 8437 de 92, nesse mesmo sentido, trazendo uma série de proteções para a fazenda. Eu vou deixar aqui o linkzinho, vocês podem acessar de qualquer local, obviamente, para vocês, mas é o acesso a 8437 que tem aí que tem aí no site do Planalto, dizendo muito claramente no artigo 1º as violações para concessões de liminares contra o poder público. Bom, como a gente está falando de PSL, eu não vou descer a detalhes com relação, evidentemente, a essas condições de emissão ou não, de medidas de liminares ou tutelas antecipadas satisfativas, essas coisas, não é o caso nosso aqui. Mas o fato é que, lá pelas tantas, a Fazenda Pública, com esse tipo de problemas, passou a reagir com a legislação. E aí vem o artigo 4º, que vocês têm aí na mão de vocês, que traz o instrumento supremo da Fazenda Pública, que é o PSL. Porque todo mundo sabe, contra decisões interlocutórias, agrava o instrumento. Mesmo com a tarifação que existe hoje com o novo CPC, a leitura ainda que não esteja lá, se tem conteúdo que vai gerar problema, então cabe sim agravo de instrumento. E contra decisões definitivas em sedes de juízos de piso, aí você tem apelação. Beleza. E daí segue. Agora, em se falando a gente está falando agora de processamento em primeira instância. Em se falando de primeira instância e cabimento de agravos contra decisões nesse sentido, a Fazenda Pública passa a dispor de um outro instrumento. Detalhe, o agravo, ele analisa mérito, acerto ou desacerto da decisão que é concedida pelos juízes. O PSL, ele não analisa mérito. Então, o PSL, então, é sucedâneo recursal, e ele não tem como objeto o mérito da demanda. Ele tangencia o mérito da demanda. O objetivo do PSL não é questionar a legalidade ou ilegalidade, o acerto ou desacerto da decisão. É questionar se vai haver ou não reflexos para a administração pública. Que tipo de reflexos esses? Esses que se encontram aí no artigo 4º. Vocês vão encontrar aqui, lá no final. Lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. É um desses 4 reflexos que interessa para análise e concessão do PSL. Não é os 4, é um dos 4. Um ponto importante, o Supremo e o STJ, mas principalmente o Supremo, já foi demandado várias e várias e várias e várias vezes sobre demandas de pedidos de suspensão de liminar. Essas manifestações, elas não precisavam ser provadas. O Supremo passou a exigir não somente a alegação vazia de que pode haver esse prejuízo, mas a necessidade de demonstração de que isso vai acontecer. Conquanto isso tenha sido reiterado diversas vezes, continuam havendo PSLs com as mesmas alegações Ctrl+C, Ctrl+V, e eles continuam sendo deferidos, tá. Mas, para efeitos de prova, e assim, eu vou fazer sempre análise prática e a análise que vocês vão ter que botar lá no papel, né. No papel, a Fazenda Pública não pode somente pegar e dizer: "Olha, vai ter lesão esse daqui", e tem lá o modelão pronto. Não, tem que dizer, vai causar lesão à ordem por conta disso? Vai causar lesão à economia por conta disso? E tem que demonstrar o porquê, tá. Como é que é demonstrar o porquê disso? O caso concreto vai dizer como é que tem que ser feito. Mas bem, então, o PSL, ele tem um destinatário, e o destinatário é o presidente de tribunal. Que tribunal? A redação é meio truncada, mas é sempre o tribunal superior àquele juízo que emitiu uma decisão que se quer suspender. É sempre isso.
Então, se a gente está falando de um juízo de piso de primeira instância, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal é o competente para analisar o PSL. Se nós estamos falando de decisão de desembargadores ou de órgãos fracionários, não é o tribunal, é o Tribunal Superior, de acordo, obviamente, com o objeto. Então, se a gente está falando de um Tribunal de Justiça, no caso TJAM, e foi uma decisão de um desembargador ou órgão fracionário, o PSL tem que ser proposto para o STJ, se nós, para o STJ não, para o presidente do STJ, se estivermos falando de qualquer questão que não seja questão constitucional e que esteja dentro do âmbito das próprias atribuições típicas do STJ. Se a gente está falando questionamentos de violações e inconstitucionalidade, então, aí sim, ele tem que ir para o presidente do Supremo. Ah, e é isso. Então, basicamente é isso. A análise do presidente, ela é monocrática. Então, bateu para ele, ele vai verificar. A análise dele, isso é engraçado. Eu vou falar com o maior cuidado dessa situação, porque eu não sei como é que isso está sendo encarado. Mas o STJ já se manifestou assim: a análise que se faz no PSL não é de mérito, se faz um juízo político da decisão. Pronto. E tenhamos cuidado com essa manifestação. Juízo político não é politicagem, não é política rasa, não, é, é o juízo contra os efeitos da decisão, ou seja, são efeitos políticos. Então, a gente está fazendo uma análise que seria conectada àquela esfera de mérito administrativo. Ela seria infensa a ataque. Então, o STJ já se manifestou várias vezes, então, que não caberia recurso quanto ao mérito do PSL, porque no PSL não se analisa mérito, mas efeitos políticos da decisão, cujo mérito sequer foi apreciado. Eu não sei se eu me fiz entender. Então, vamos agora observar o artigo 4º, eu vou comentar ele e comentar os outros aspectos importantes sobre ele. Aí lá, aí, compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, é aquilo que eu falei para vocês, é sempre o tribunal acima. Suspender em despacho fundamentado a execução liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes. Então, é muito importante esse ponto. A decisão no PSL, ela não é uma decisão de validade, ela é uma decisão de eficácia. Tá? Então, para a galera que está estudando direito administrativo aí, eu acho que aí é uma boa conexão. Até porque o direito é um sistema de vasos comunicantes, então vamos utilizar o conhecimento lá. Quando a gente vai falar de atos jurídicos, a gente tem aqueles 3 planos de existência, então a gente está falando, neste caso, especificamente de eficácia. Então, o cara ganhou, mas não levou. Pronto. Tá lá, a decisão vale. Só que ela não pode ser executada. Aí lá diz a requerimento de quem? A requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada. Aí é o gancho. A gente vai entrar daqui a pouco aqui. Em caso de manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade. De novo, essa é a demonstração, evidentemente, de fumos e periculum. Mas não quer dizer que ele está chamando um pelo outro, mas é a forma que a lei escolheu para poder colocar esses atributos. E, de novo, os requisitos para tanto. Qual é a parada a respeito do PSL? É porque uma vez concedido o PSL, ele vale para sempre. Não, vamos absorver um pouco dessa expressão. Eu estou sendo irônico, tá? Contém ironia. É porque ele vale até o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, se for uma conta fazenda pública, é para sempre mesmo, porque não vai chegar lá nunca. Então, é meio interessante isso, porque o PSL tem a possibilidade de esvaziar completamente uma ação coletiva. Aqui, eu acho que eu coloquei para vocês, no modelo de vocês, vocês têm o penúltimo, Conselheiros Tutelares 2023. Vem aí. Aqui, em Manaus, nós identificamos que houve no final de 2023 irregularidade no processo, na eleição de conselheiros tutelares. A gente achou ilegalidades flagrantes, inclusive violação edital flagrante. Isso estava bem claro.
Oficiamos a administração pública foi reticente de pedir o prazo de prorrogação, porque na verdade era má fé. Eles pediram prorrogação para poder conseguir fazer os atos logo, má fé pura. Aí nós entramos então com uma ação civil pública pedindo a anulação do concurso da eleição para conselheiros tutelares e abertura de novo procedimento. A situação foi tão flagrante que foi dada liminar pelo juízo de piso. Foi dada liminar pelo juízo de piso, foi dado agravaram de instrumento, quando agravaram de instrumento, perderam o agravo, o o Tribunal de Justiça confirmou, disse: "Ei, tá errado mesmo esse negócio", e aí o município se valeu do PSL e suspendeu a liminar. Então, nós temos 2 decisões válidas, indicando que há violações e que o concurso deveria ser anulado, e nós estamos aqui em 2025 e está ali rolando, porque o PSL foi concedido. O PSL concedido, ele vai fazer com que o efeito da liminar que nós obtivemos no final de 2023 só vai valer quando a gente transitar em julgar a demanda. Avisa os navegantes somente agora, em 2025, que o processo tá para ser apreciado agora pelo TJ. Aí, obviamente, o município vai recorrer para o STJ, depois do STJ ele vai recorrer para o Supremo, depois do Supremo ele vai entrar com rescisória ou querela, qualquer troço, e pronto. Então, o grande problema prático com relação a PSLs é o esvaziamento da amplitude coletiva que ele pode revelar. E assim, isso não é para atuação, para vocês enquanto concurso, já que é a reta final. Mas enquanto operadores, vocês têm sempre que ter em mente que a Fazenda Pública vai se utilizar desse instrumento. Então precisa ser pensado de forma, aí eu vou dar uma de Dr. Emmett Brown, lá do De Volta para o Futuro, tá. Você tem que pensar quadridimensionalmente, porque a administração não vai deixar de fazer uso de instrumentos que vão acabar, impedindo o exercício de algumas ações. Então, assim, como a nossa obrigação enquanto defensores é efetivamente entregar o bem da vida e não judicializar por judicializar, então a gente precisa, às vezes, considerar que tipo de instrumento a gente está utilizando para que ele não possa ter uma inviabilização de uma tutela. Então, às vezes, é uma escolha muito difícil o planejamento da tutela coletiva ou mesmo da individual, tendo em conta esses instrumentos. Detalhe no PSL agora, continuando com ele. O artigo 4º, ele possui uma série de parágrafos. E nesses parágrafos ele deixa algumas coisas muito claras. O pedido de suspensão de liminar, ele pode, ter um efeito multiplicador. Ou seja, se por acaso demandas semelhantes a que foi suspensa com o PSL forem identificadas, por petição simples você pode fuxicar para o presidente do tribunal. Olha lá, presidente, tem mais uma ali igualzinho. E o presidente, no único despacho, diz: inclua-se aqui e suspenda também. Então, vai poder sempre acontecer esse tipo de demanda para poder haver a suspensão de situações que têm um âmbito semelhante. Bom, com relação a esse ponto, eu preciso avançar agora com algumas especificidades. Mas antes disso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se está dando para ir nessa velocidade. Se manifestem no chat, pessoal. Eu tô É, acompanhando aqui, Carlos, para mim tá ótimo, né, mas deixa eu ver se a galera tá. A Laura colocou aqui que também tá tudo certo, então pronto. então Considerando vamos então, embora. Todo mundo botando: pronto, "Tá certo, tá tá ótimo". bom então. Eu já ia dizer que estava precluso, então bora em frente. Ah, entendeu? Aí, eh, tem alguns detalhes, porque é o seguinte, a legislação e assim, eu não gosto de pegar e ficar fazendo leitura de legislação, que a legislação está aí muito clara, mas assim, alguns detalhes a gente precisa chamar a atenção. Do PSL vai caber recurso. E e assim, e isso é muito interessante, porque o do PSL, ele é recebido pelo presidente do tribunal, que decide de uma só vez e depois ele notifica os interessados. Não há um contraditório antes não. Então, absorvam esse momento, porque a lógica tradicional em qualquer discussão recursal é óbvia, né? É, é, o recurso é protocolado, assim como qualquer acesso ao judiciário,
eu ouço o outro lado e depois eu decido. Liminares eu venço depois. Só que a natureza do PSL é eminentemente liminar. Então o presidente recebe e decide se dá ou não de uma vez, aí que ele comunica os interessados, entendeu? Olha aí, parágrafo 4º, cadê? Tá aqui, pá. Ele vai ouvir tá aqui, o autor e o Ministério Público em 72 horas, é isso. Parágrafo 2º da própria lei, eu deixei o link para vocês, então pressuponho que vocês estejam vendo, parágrafo 2º do artigo 4º vai dizer: "O presidente do tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público em 72 horas". Do despacho, lá vai. Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte. Notificado a respeito dessa situação, você vai poder recorrer. Nesse caso, quando ele fala o autor aí, não é o autor do PSL, é o autor da demanda que está se suspendendo, tá? Só que assim, com a entrada da defensoria no game, a história está um pouquinho diferente, vamos deixar para se falar depois. Então assim, essa parte interessada, ela tem prazo de 5 dias para recorrer, menos a defensoria pública, tá? O nosso prazo é de 10 dias. Isso é um detalhe interessante. Eu não sei se no concurso de vocês vão chegar a esse grau de cretinice. Ao que me consta, a FCC não tem esse tipo de atuação ladina, mas não nos esqueçamos que os nossos prazos eles estão estabelecidos em uma lei complementar que é o 80. Nós temos regra específica para manifestação em prazo diferenciado. Então, apesar da lei falar ordinária que este prazo é de 5 dias, para nós não é, tá? Nós não é. E assim, houve um novo CPC por aí, deixou isso muito claro. Vamos lá. Parágrafo 4 diz que se do julgamento do que trata o agravo no parágrafo 3º resultar a manutenção ou restabelecimento da decisão, caberá novo pedido de suspensão. Deixa eu explicar esse negócio. É que se por um acaso, o autor, um assistido da defensoria, entra com uma medida liminar, entra com uma medida ordinária, pedindo a concessão de determinado medicamento de alto custo, por exemplo. A liminar é concedida. Isso foi contra o Estado. O Estado achou que era uma boa opção, independente do agravo ou sem o agravo, ele não precisa de um ou outro. Ele pode escolher o que ele fazer. Ele entra então com o PSL diretamente para o presidente do tribunal. O presidente suspende de cara e te comunica da decisão. Ele precisa te comunicar e comunica o juízo. Você tomando ciência daquilo, você agrava. Esse agravo vai para o presidente do tribunal, mas ele é apreciado pelo pleno do tribunal ou órgão fracionário que o substitua. Então, isso vai ser apreciado. E o tribunal, observando o teu agravo, defere o teu agravo. Tá? Defere o teu agravo. Deferindo o teu agravo, cabe um PSL desse PSL para o tribunal de cima. Vocês entenderam a lógica? Então, cabe um PSL dele. Todo mundo entendeu a lógica? Essa parte ela é bem, ela é bem detalhada. Quero que você Então, assim, repita. é, porque é o seguinte, a fazenda pública ela vai jogar esse baralho aí, um monte de coringa na mão. Então, ela sempre tem a possibilidade de entrar com o PSL. Ela perdeu, ela entra com o PSL. Então, ela conseguiu o PSL do presidente do Tejan. E aí, você, assistido da Defensoria Pública, agrava disso, o Tribunal de Justiça disse: realmente, nós cometemos um erro, não era para suspender. Então, decisão para não suspender. Saiu a decisão, a Fazenda Pública não precisa agravar disso. Ela entra com PSL disso por STJ ou por STF. Direto. Sem pagar passaporte nem nada. Tchum, direto. Aí ela fez para o STJ. Pá! Bateu no STJ e o STJ nega de cara. Ele PSL dali, direto para o STF. Então, cabe o PSL, o PSL do PSL e o PSL do PSL do PSL. Tá? É muito PSL. Entendemos a lógica? O autor não cabe fazer PSL, ele tem que agravar. Então, o autor, que é o assistido, o jurisdicionado, o coitado,
esse tem que se lascar recorrendo, tem que dar entrada, vai ter contrarrazão do recurso dele, e isso vai ser apreciado. Nós não nos esqueçamos que quando a gente bota contrarrazão, tudinho, a gente está falando de observar o outro lado, colocar em pauta, não sei o quê, ou seja, se um PSL é concedido agora, tipo abril, e alguém toma uma manifestação agora, a possibilidade da apreciação de um agravo disso pode ser no final do ano. Eh, ou no final da década. Não se sabe. É quando houver pauta. Porque alguns TJs têm pauta muito longa. E no STJ, por exemplo, a inclusão em pauta vai depender se o julgamento é presencial ou virtual, e isso depende de inclusão e de recebimento ou não. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, basta acompanhar as sessões do pleno que acontece, do pleno, não, da Corte Especial, que acontecem regularmente. Vocês vão ver constantemente lá discussão de PSLs e de agravos antigos ainda acontecendo. Então, essas coisas, elas. Gente, mil perdões, mas é Amazonas, e assim, eu desejo para aqueles que passarem conhecerem as nossas chuvas bíblicas mesmo, elas são realmente de outro mundo. Mas, vamos lá. Eu falei dos PSLs antigos, do andamento, deixa eu recarregar aqui que caiu. Então pronto, basicamente é isso. E aí, de novo, o último, o parágrafo 9º do artigo 4º, que fala aquilo que eu falei para vocês, ó. A suspensão deferida pelo presidente do tribunal vigorará até o trânsito em julgado e decisão do mérito na ação principal. Como diz aquele meme da Paula Carrossela, é terrível, terrível. É terrível mesmo. Isso não tem o que fazer. Bom, vamos lá. O PSL nascido na 8437 se replicou, então ele não existe somente na 8437, no roteirinho que eu mandei para vocês, ele se repete na lei do mandado de segurança, se repete na 9494 de 97, se repete na 8038, tá na lei da ação civil pública e também tá agora no novo CPC. Tá lá, tá lá. Realidade, tá? Realidade. A Justa, que é uma ONG em São Paulo, fez um estudo muito bom sobre PSL. Eu vou te mandar depois aqui da nossa aula, Naira, eu vou te mandar esse link. Vale a pena vocês observarem, mostrando como é que os PSLs militam contra a implementação de medidas de defesa de direitos humanos. E o material é excelente mesmo. Se a gente tiver uma discussão em questão de prova subjetiva ou oral sobre isso daqui, o conhecimento desse material vai ser importantíssimo. Fabiola perguntando. É, Professor Carlos, tem um julgado do STJ que limite a DPE desses pedidos e autoriza nos casos frequentemente institucionais pela defesa. Temos que buscar mudança de entendimento. É o que a gente vai falar agora, tá? É o que a gente fala. O que a gente estava falando agora de PSL. Aí agora eu vou retomar o início da conversa. É o início da conversa nossa. Tô falando, olha, a gente tinha que ser criativo, né? Então, o que que a gente disse diante daquele problema lá das comunidades, daquela específica? Daquela específica, nós tínhamos um problema. E assim, o artigo 4º diz que cabe a suspensão de execução liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do MP ou da pessoa jurídica de direito público interessado. Horas, a defensoria é o Estado defensor. Então, a defensoria pública é esse poder público. Porque quando alguém vulnera os interesses que nós estamos tutelando, está vulnerando aquilo que nós temos que defender. Não sou nem o que digo. É o artigo 3A da Lei Complementar 80, que estabelece nossos objetivos. Eles estão lá. O Maurílio diz que nós somos custos vulneráveis porque nós somos obrigados a defender o Estado democrático de direito, o devido processo legal, direitos humanos e fundamentais. Está lá tudinho. Então, assim, a nossa obrigação é muito maior do que o assistido. O assistido é nosso objeto principal. Só que há algo maior do que ele, que transcende ele, é esses direitos nos quais nós somos obrigados a tutelar. Ou seja, nós temos, então, uma instituição que a Constituição disse menos do que deveria. É lógico entender isso, né? A gente está falando de um Ministério Público secular e a Defensoria Pública entrando pela primeira vez em 88 e entrando mediante uma articulação difícil, mas entrou.
e disse exatamente o que deveria fazer. Disse exatamente dizendo que aquela era a opção de assistência judiciária e deixou muito claro o que a gente deveria fazer. E isso foi evoluindo ao longo dos anos. Aí, nós entendemos, então, que sim, se a defensoria é o Estado defensor e a vulneração de interesses que lhes são caros, a defensoria pública, então, pode requerer, porque a defensoria pública é essa pessoa de direito público interessada. Então, baseado nessa situação, nós entendemos que nós, defensoria pública, podemos defender interesse público primário através de PSL. Então, nós defendemos, então, a nossa legitimidade, portanto. O primeiro PSL do Brasil é esse que vocês têm acesso aí embaixo, esse no 5 exemplos. Esse é o primeiro PSL. Porque é o seguinte, a Defensoria Pública tem dois tipos de PSL. Quem fala isso é um amigo querido, que é o amigo Edilson Santana, que é defensor público federal no Ceará. Foi defensor público aqui, é por isso que nós somos amigos, a gente se encontrou aqui. Então, assim, a Defensoria Pública pode defender interesse inerente à Fazenda Pública, ou seja, a seus interesses enquanto instituição, não enquanto tuteladora de interesse alheio. Quanto a isso, não há questionamento nenhum, porque nós seríamos Fazenda Pública. Então, nós poderíamos, enquanto Fazenda Pública, mover PSLs para defender o quê? Medidas que vão atacar o nosso orçamento, nossos medidas de funcionamento, etc., sem problema nenhum. Quanto a isso, não há questionamento. E antes da gente entrar com o nosso PSL, já existiam outros PSLs que foram propostos por defensorias públicas no passado, defendendo isso. Só que eis uma questão lógica. E essa questão lógica é a questão que a gente tem batido no ponto. É a questão do interesse público. E, de novo, como o direito é um sistema de vasos comunicantes, então a gente precisa relembrar isso. Eu sou administrativista, Naira. Então, a minha praia é essa. Defeito todo Então, mundo tem, né, Carlos? para atuar em direitos coletivos, tem que ser administrativista, porque a gente precisa conhecer melhor o inimigo. E, assim, a gente precisa conhecer de forma eficiente. E, assim, como você registrou, eu fui vice-governador. E eu passei um ano pela Casa Civil. Então, assim, eu conheço melhor do que ninguém como funciona a administração pública. Então, assim, isso me torna muito mais eficiente em tomar medidas de atuação. Mas voltando, o interesse público, ele tem duas naturezas: interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é aquele que nos interessa, é aquilo que nos move, nós, defensores aqui. A gente atua com eles. Então, assim, é um interesse direto, é o bem da vida, se a gente puder resumir assim. Enquanto o interesse público secundário é todo e qualquer interesse público conectado de forma conectado de forma a permitir a fruição do interesse público primário. Liberdade é interesse público primário. O que é interesse público secundário? Orçamento para que haja viaturas na rua. Então, a 8437, ela defendia a fazenda pública para proteger o interesse público secundário como forma de garantir o interesse público primário coletivo. É essa a lógica. É essa a lógica. Você não defende o interesse público secundário pelo interesse público secundário. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz lógica nenhuma no mundo do direito administrativo. Nenhuma lógica. Nenhuma lógica. Então você precisa entender essa situação de forma teleológica e sistemática. E assim, eu não estou sendo criativo nisso. Nesse ponto agora teve um cara que falou isso. Eu já vou dar o spoiler para vocês. Então, o que acontece? Entendendo essa situação, ora, é a história de quem pode o mais, pode o menos, né? Ora, se eu posso defender através de um PSL, um interesse público mediato para evitar problemas, a fruição coletiva de interesses públicos primários, quanto mais eu mover para poder defender diretamente o interesse público primário. Isso era lógico. No caso aqui do Amazonas, para cá, nessa terra do Amazonas, quando a gente entrou com o primeiro PSL nesse caso, porque a gente disse o seguinte, presidente do TJ, está acontecendo uma esculhambação de ações individuais, vulnerando o interesse de coletividades, causando uma série de transtornos, e isso vulnera o interesse público primário coletivo. Precisam ser suspensas ações contra esse interesse público primário. O TJ fez dada a dúvida, vocês viram lá, ele pode consultar MP, esse pode consultar MP, eles quase sempre consultam. Mas, assim, isso depende muito da urgência. Então, tá lá em aberto. Então, ele,
mandou consulta para o PGJ. PGJ veio solando, dizendo bem assim: ei, a Defensoria Pública pode sim movimentar esse instrumento. Foi sensacional. E com relação ao mérito, eles estão certos. Então a gente conseguiu de cara PSL defendendo já de muito claro a nossa legitimidade para atuar na defesa do interesse público primário. E isso foi acontecendo sucessivamente. Só que o PSL é um instrumento muito importante. Ele é um instrumento que ele precisa ser tratado, no caso da Defensoria Pública, com a responsabilidade com os precedentes que isso gera. E isso, para a gente, tem que ser tratado com muito cuidado. Precisa ser tratado com muito cuidado. Bom, e aí? Bom, e aí? Durante muito tempo nós ficamos movimentando PSLs aqui, sabendo do entendimento do TJAM com relação à compreensão da legitimidade da defensoria. Isso não foi problema. Isso não foi problema. Até que um dia, e durante esse tempo eu estava licenciado, então eu não estava em atividades, ah, e aí um colega, numa situação, resolveu mover um PSL. Esse é o problema. Diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta. É verdade. E assim, essa é a importância de se estar estudando e aperfeiçoando constantemente. O fato de nós utilizarmos PSL aqui não quer dizer que a gente não tenha consciência a respeito do mundo externo. A gente sabia que o TJM compreendia isso, mas a gente não sabia o posicionamento do TRF1. Porque o TRF1 deferiu PSLs nossa que a gente fez junto com o MP. Nós, de forma bastante traquina, entramos com o PSL junto, criando precedente suficiente para quando a gente entrasse com o nosso, ele não fosse questionar, mas a gente estava plantando. E assim, a gente estava com cuidado. O Edilson, tão logo quando saiu do Amazonas, ficou também testando PSLs, porque nós sabíamos, obviamente, da possibilidade de questionamento. Do outro lado está um interessado. Ele não vai cruzar o braço e dizer, não, tá tudo certo, a Defensoria Pública vai utilizar esse instrumento aqui poderoso em cima da gente, e a gente vai ficar calado. Ninguém vai fazer isso, o pessoal vai contestar. E aí, o que aconteceu? Aqui em Manaus, numa área bastante grande, pertence registralmente a uma empresa chamada Energia Participações, aconteceu uma gigantesca ocupação irregular em cima da área dessa ocupação. 450 lotes. Bastante lote. E foi deferida medida liminar, foi pedida medida liminar numa ação possessória, essa medida foi negada, eles agravaram de instrumento e a medida foi deferida liminarmente pelo relator. Aí, o defensor, um dos defensores que me substituiu do tempo que eu estava licenciado, achou que era uma boa ideia entrar com PSL contra a decisão deste tribunal, deste desembargador. O tribunal, por desatenção, deu a liminar suspendendo. Por que eu digo por desatenção? Porque não caberia ao presidente do TJ suspender decisão de desembargador. E na hora que ele deu essa decisão, ele comunicou o outro lado, a Energia Participações. E a Energia veio respondendo, dizendo: ei, ela nem agravou, disse, é incompetente esse juízo para apreciar essa situação. Quem tem que apreciar isso é o STJ. E é verdade. Aí subiu o SLS 3156. Fabiola, esse é o SLS 3156, tá? Então, subiu o SLS 3156, tá no material de vocês ele aí, anotado, 3156. Subiu, é daqui do Amazonas. Subiu o SLS 3156, quando subiu no SLS 3156, o presidente do STJ, à época, de cara detonou. Ou, defensoria não tá na lei, então ela não é legítima. A leitura foi essa, simples. E detonou o PSL. O colega fez agravo da decisão, e o agravo ia ser apreciado pela Corte Especial. A Corte Especial referendou a mesma decisão. Não cabe. Porrada, precedente já. Só que quando a Corte Especial fez isso, ela fez isso final de 2022. Final de 2022. Como foi que a gente ficou sabendo dessa situação? Porque nós temos um colega aqui no Amazonas que atua com moradia, o colega Tiago Rosas, e estava tendo uma outra reintegração coletiva em um outro momento. E ele entrou com o PSL dessa decisão para a presidente do Tribunal do Amazonas. E a presidente negou pela primeira vez um PSL da Defensoria alegando ilegitimidade com base no recente julgado do SLS 3156, que tinha acontecido meses antes.
E aquilo chamou um alerta tremendo para a gente. A gente estava pendente disso e nós embargamos de declaração dessa decisão. E o STJ queria julgar essa situação de forma virtual, nós pedimos a retirada desse processo de forma virtual, nós nos habilitamos, nós juntamos nesse processo um longo e extenso parecer da maravilhosa doutrinadora, pesquisadora, meu ídolo, professora Cláudia Lima Marques, que fez um parecer pro bono, e se vocês quiserem eu mando para vocês, parecer pro bono, justificando toda a legitimidade da defensoria, juntamos isso no processo e pedimos a reconsideração da decisão, embargo de declaração. A gente sabia que isso era a bacia das almas, tá? Porque era isso. E pedimos que ele fosse presencial. Eu passei um ano inteiro indo para o STJ. Cada vez que tinha a sessão ordinária, eu saía daqui de Manaus, pegava avião de madrugada, ia acompanhar a sessão na STJ, ficava acompanhando a tarde inteira, eles não incluíam em pauta, aí eu saía. Eu fui acho que 8 vezes acompanhar presencialmente. Então, eu fiz 8 viagens só para acompanhar isso. E as que eu não pude acompanhar, outros colegas acompanharam, a gente acompanhou virtual, foi uma loucura. No início do ano de 2024, a STJ resolveu isso numa porrada. Tinha um voto divergente da ministra Nancy Andrighi, um voto colossal, maravilhoso, mas receberam o voto dela e todo mundo votou e enterrou a situação da defensoria. Isso virou um precedente muito ruim. Ponto. Aí o que a gente fez? Está aí, então, esse é o precedente. Nós fizemos, então, recurso extraordinário disso. O recurso, para quem quiser acompanhar, está aí, que é nós fizemos recurso extraordinário. O recurso extraordinário não foi conhecido, então a gente teve que agravar, entendeu? Teve que agravar, STJ, STF, complicadíssimo. Esse ARE 1.533.369. Quem está acompanhando isso aí com a gente como interessado é a ANADEF, que é a Associação Nacional dos Defensores Federais. A ANADEP vai se habilitar. Ele começou o julgamento virtual dele agora, dia 28, termina o julgamento dia virtual dia 4/4. Ó, a gente vai ter que deixar spoiler para depois, para saber como é que vai estar sendo decidido, que eu não sei. Eu não sei. Aí você me diz, pô, e aí? Deu ruim para nós? Não. Não. Por quê? Porque água mole e pedra dura. Não é só o Amazonas que trabalha nisso. A, a colega Fernanda Barella, eu não sei se vocês conhecem, é uma colega de outro mundo, colega defensora de direitos humanos em São Paulo, está fazendo um trabalho poderoso, difícil e corajoso da situação das câmaras corporais lá em São Paulo e combatendo a atuação do Estado de São Paulo, moveu um pedido de suspensão de liminar para o Supremo. E esse é o SL 1696 de São Paulo. Está aí no material de vocês. E o que aconteceu? No final do ano passado, desculpe, no final do ano retrasado. No final do ano retrasado, acho que foi dia 29 de dezembro. 29, foi 30 de dezembro, no finalzinho do ano mesmo. O ministro Barroso, monocraticamente, com um voto extenso e maravilhoso, disse claramente que a Defensoria Pública tem legitimidade, sim, para poder mover pedidos de suspensão de liminar. Então, nós passamos a ter então, um posicionamento do ministro Barroso, monocrático, entendendo isso. Só que o pedido foi confirmado. E para melhorar, no ano seguinte, ou seja, ano passado, em meados, acho que foi em julho ou junho, o Supremo apreciou a STP 1007 do Ceará. E essa STP foi movida pelo Edilson Santana. E, nesse caso, de forma colegiada, confirmou a legitimidade da defensoria para tanto. Então, hoje, nós temos, para efeitos de prova, de acordo com o STJ, hoje, ele ainda não mudou o entendimento, ele continua teimando. Tá? Hoje, de acordo com o STJ, a defensoria não é legítima para poder propor PSLs. Por quê? Porque não está na lei. Tá? Não está na lei. Ponto. É isso. Porque a defensoria não pode defender interesse público primário, só secundário. Tá? Então, durma com esse barulho. E o Supremo diz não. A Defensoria Pública, de forma teleológica, sistemática, histórica, tudinho, tem sim legitimidade para tanto e pode movimentar. Então, pronto. Então, o Supremo já se manifestou colegiadamente no sentido da legitimidade e o STJ colegiadamente no sentido da não manifestação. E aí, quem é que vence? Não é assim, né? Porque durante muito tempo, por exemplo, com relação à condenação de honorários para a Defensoria Pública, o STJ ficou anos teimando que a Defensoria Pública não poderia receber honorários do Estado.
Enquanto o Supremo já tinha se manifestado nesse sentido, poxa, já faz tempo. E isso mudou recentemente. Então, essa é a nova linha de entendimento, essa nossa nova linha de conflito que tem acontecido. Como é que a gente tem tratado dessa situação? Doutrinando. Tá? Maurílio e grande quantidade de colegas vem escrevendo sobre isso. A gente tem chamado vários parceiros a trabalhar com essa situação. A gente tem mostrado a ilógica dessa situação, porque é ilógico mesmo, porque a gente precisa de uniformização. Por quê? Porque o PSL é um instrumento muito, muito, muito importante na tutela dos interesses dos vulneráveis. E ele põe a Defensoria Pública numa condição de paridade de armas com a Fazenda Pública e com o Ministério Público, para que a gente possa pegar e fazer a defesa adequada de quem está nos procurando. É isso. Então, assim, nós temos reafirmado esse posicionamento e nós temos levado à frente ele de forma bastante séria e profissional. O Maurílio tem, inclusive, uma obra que deve estar saindo do forno a qualquer momento. Tem artigo meu com o Edilson, nesse sentido. Na verdade, já saiu, que eu não sei onde é que está. Mas é só pedir, como eu publiquei o artigo, depois eu posso mandar para vocês. A gente tem um artigo meu e do Maurílio falando sobre a situação em 2014. A gente publicou na Repro. Nós somos acadêmicos, portanto, vaidosos, acostumem-se com isso. Então, quando a gente descobre determinada situação, a gente faz questão de registrar logo. Então, o nosso registro é a Repro, nós temos nossos artigos publicados desde então, mas a gente precisa de muita militância e atuação para que isso seja levado à frente. Isso, caminhando aqui para o nosso ferramenta, já que eu estou fechando aqui o conteúdo, essa é a coisa mais importante que eu falo a vocês quando adentrarem a Defensoria Pública, porque a obrigação de seguir estudando é importante, porque a manifestação técnica nesse tipo de articulação processual de altíssima qualidade e complexidade, ela é essencial para a defesa de interesses que são muito maiores do que os nossos, que são das pessoas que estão à nossa frente. Lá, no caso, desse caso, que está sendo tratado no SLS 3156, acaso a gente não tivesse entrado com outros instrumentos, nós teríamos agora já 450 construções destruídas e famílias na rua. Só que neste caso, a gente entrou com outro instrumento. Nós entramos com desapropriação judicial privada por posse e trabalho, que é um outro instrumento fantástico que a gente trabalha, e hoje a discussão está lá na questão da regularização com base nesse instrumento. Bom, meus amigos, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disposto a responder. Excelente, Carlos. Assim, o tema traz muitos questionamentos, pelo menos para mim, mas assim, muito boa exposição. Deixa eu te perguntar, esse da Câmara, por exemplo, de São Paulo, eu vi que na decisão reconheceu realmente a legitimidade da defensoria, mas o Mas instrumento negou. em si, isso. Não, eles disseram o seguinte, ó, esse instrumento mesmo, beleza, pode, mas eu não vou dar. Não, Ah, entendi. mas não tem Beleza. problema. O mais importante aconteceu. Disseram que o instrumento pode ser manejado pela defensoria, o que é o fundamental. Entendi. A minha dúvida era justamente essa, se eles tinham questionado alguma coisa do instrumento. Não, né? Do instrumento em Não. si, eles falaram, beleza, essa via Pô, excepcional e tal, que ele fala, né? Uma via excepcional, não sei o quê. Ele entendeu que cabia, mas que não seria dado. Entendi. olha só, depois que o Barroso se manifestou, eu mudei meus PSLs. O meu PSL, ele cita o voto dele inteirinho. Já tá lá, Uhum. bem feito. E, ó, maravilhoso, tá? Tá lá todo bonitinho a sistemática. Com a perdão, você tá o ministro do ministro Barroso. Pronto. E agora o ministro Barroso está confirmado pelos 11, pelos outros 10, então não tem problema. Pessoal, dúvidas para o Carlos? Mais algum questionamento, alguma dúvida? O pessoal até me perguntou se eu via muito esses pedidos de suspensão. Eu tô no criminal atualmente, né? Então não vejo. Mas onde eu mais via isso era na parte antigamente de concurso público, né? A Fazenda sempre ingressando para suspender as liminares de suspensão dos concursos. Acontece. Assim, Bastante. onde a Fazenda puder, ela vai entrar com PSL. Detalhe, tá? O STJ já entendeu a possibilidade de PSL em matéria criminal. Então, assim, houve oferecimento de denúncia, se entendeu que cabia PSL nesse caso. Porque se cabe em matéria criminal, por que a defensoria não pode? O STJ já entendeu que cabe à associação mover PSL e a defensoria não? Então, assim, me parece
se não tiver uma justificativa muito clara, que é implicância. Aí o STJ saiu pela tangente, dizendo, não, é porque a defensoria está tutelando interesses particulares e só pode ser tutelado interesse público. Não é interesse particulares, é interesse público primário, é outra coisa. Mas a discussão está nesse sentido. Então, assim, para aqueles que forem tatear provas, e se por acaso esse for um assunto que for ser demandado, é importante entender, então, o que, que é um instrumento. O que, que é um instrumento para a defensoria, como pensa o STJ e como pensa o STF. É isso. É, como é que pensa o TJM? Não vão perguntar isso na prova de vocês, tá? E o TJM, a gente tem evitado de manejar um instrumento agora, enquanto a gente não vê uma consolidação nessa situação, para a gente não gerar mais precedentes negativos. E isso para a gente é muito difícil, porque a gente tem que se valer com outros instrumentos na tutela de interesses das pessoas que têm precisado de nossa atenção. E nós temos demandas de porte a exigir esse instrumento agora. Eu ia perguntar justamente isso. Você falou antes de um precedente que não foi tão interessante, né? Como é que vocês lidam com essa. Não é para fins de prova isso aqui, mas eu fiquei curiosa. Como é que vocês lidam com a litigância estratégica? Ou seja, tem um núcleo que vai decidir isso, um núcleo de segundo grau, ou cada defensor, por conta, né, da independência funcional, como é que vocês tentam estruturar para não ter uma litigância que comece a gerar precedentes desfavoráveis? Esse é um problema filosófico das defensorias, tá? Eu acho a opção por núcleo sempre muito ruim, porque os núcleos eles têm uma natureza de transitória e eles dependem da constituição de defensorias gerais. A Defensoria do Amazonas optou por defensorias com titularidades. Então a defensoria acha que erra menos se tiver titulares nessas funções que possam se conversar. Então, em regra, nós titulares das especializadas conversamos bastante. Então, assim, hoje nós temos especializada da mulher, especializada da infância, especializada da saúde, especializada do consumidor, fundiária, humanos, e em regra eu converso com todos. Então, assim, tem demandas nossas que nós conversamos e a gente decide quais são os melhores instrumentos para tanto. Então, é algo que a institucionalidade tem mostrado para a gente, e isso tem apresentado uma atuação estratégica em coletivo de forma razoavelmente eficiente. Mas, assim, o modelo precisa ser estudado local para local. No Amazonas, a gente tem feito isso, isso cobra um custo gigantesco, porque a minha unidade especializada, ela é até o trânsito. Então, eu trato de demandas na minha unidade em todas as instâncias. Então, eu tenho processos no STF, no STJ, no TRT, no TST. Sim, eu atuo na Justiça do Trabalho. No TST. Eu atuo no Tribunal de Contas. Atuo na Câmara, na Assembleia. Onde a gente vai podendo, a gente vai demandando. E isso tem uma consequência, que isso força a gente a ser criativo, porque em alguns estados a atuação da defensoria ela é fordiana. Então, mesmo uma defensoria de coletivos resolveu, ela passa uma defensoria de segundo grau. Olha, assim, não existe palavra melhor para descrever isso. Eu acho isso uma merda, tá? Porque, assim, você vai fazer a construção de um processo coletivo, de uma apuração preliminar administrativa que demora meses ou anos, e você vai condensar um volume gigantesco de demandas, e você acaba consolidando isso numa ação e leva para cima. O colega de segundo grau que pega um processo com um histórico de anos, mano, nós temos aqui, por exemplo, o maior Minha Casa Minha Vida do Brasil. Aqui, em Manaus, é o maior. 8.895 moradias. É muita coisa. É muita coisa. Eu tomei conhecimento da demanda quando eles me procuraram em janeiro de 2000 e janeiro de 2014. Eu fiquei 2014, 2015 até e 2016 fazendo 1 milhão de articulações para conseguirmos a resolução disso, demandando todo mundo. Não teve jeito, eu providenciei uma ação civil pública em fevereiro de 2017. A ação possui, entre inicial e documentos, 1.116 páginas. É uma monstra de uma ação. Então, e é uma ação que ela está se desenvolvendo até agora. Nós conseguimos um acordo parcial nela, que a execução vai começar agora, esse mês, na ordem de 20 milhões de reais com a construtora que tem em andamento, e isso vai gerar consequências importantes. Agora, você imagina se você passa isso, por exemplo, para ser apreciado por um juízo de segundo ou terceiro grau. Isso
isso vai gerar falha de continuidade. E assim, o fato dessa demanda estar aqui, ela acaba exigindo que a gente precise buscar soluções de forma bastante cuidadosa para que a litigiosidade não se prorrogue de forma indefinida. Esse é o maior inimigo do jurisdicionado. Excelente, realmente. Porque, né, não adianta não efetivar no final das contas. Pessoal, eu perguntei aqui no chat se havia mais alguma dúvida. Aparentemente não temos mais nenhuma dúvida aqui em grupo, mas eu vou pedir para o Carlos também deixar os contatos dele, Instagram, tudo mais, se depois vocês tiverem alguma dúvida e quiserem questionar. Coloquei aqui também o artigo escrito pelo Carlos com o Maurílio, o do Estado defensor e sua legitimidade para os pedidos de suspensão de liminar, segurança e tutela antecipada. Só queria realmente agradecer, Carlos, pela sua contribuição, por essa aula de excelência. Eu mesma aproveitei para tirar várias dúvidas, né? Então é muito bom ver colegas fazendo esse trabalho diferenciado e a defensoria podendo assim ocupar mais espaços. Queria muito te agradecer por ter realmente topado esse convite aqui de conversar um pouquinho com os nossos alunos. Maravilha, eu vou aproveitar então e deixar para vocês. Quem desejar fazer qualquer questionamento, manda aí para o. Eu vou usar o tradicional, eu vou deixar aqui meu e-mail para vocês, tá? Que é carlosalmeidafilho@gmail.com. E assim, com Carlos Almeida Filho você me acha em qualquer lugar. Eu estou em todas as plataformas, então você me acha no Instagram, Carlos Almeida Filho. Você me acha no TikTok, Carlos Almeida Filho. Você vai me achar no Facebook, Carlos Almeida Filho. Você vai me achar também. É, Eu eu ia não dizer tenho. isso, das suas 1000 atividades, eu vi que você ainda é youtuber. Ainda apareceu para mim um negócio no YouTube, canal do É, Carlos. Eu falei, meu Deus, você, ele não dorme. você pode me achar. Eu tenho dois canais no YouTube. Eu tenho um pessoal e eu tenho um que eu abri um canal lá, chamado E aí, Doutor Carlos. Mas eu parei de gravar no meio do ano, antes das eleições do ano passado, porque eu estava falando bastante de política e política pública, aí o YouTube não estava entregando, eu estava ficando puto, porque eu preparava um material bacana sobre o assunto que era atemporal e não entregavam. Mas quem desejar, o canal é E aí, Doutor Carlos, você tem lá, tem um monte de vídeo lá que eu coloquei, você pode ver, eles são sobre discussão sobre política, política pública e política regional. Então, assim, alguns podem interessar, outros falam de temas nacionais mesmo. É... eu já vou liberar então essa questão para vocês, dos drafts, já já. A outra questão é assim, bom, é isso mesmo. Se desejarem contato também pela Defensoria Pública, estou sempre à disposição para que vocês possam demandar. Eu também tenho um institucional da Defensoria Pública, mas eu não sei se vale a pena, um e-mail é mais simples para tratar com vocês. E sim, precisarem, realmente estou aqui. E aí eu declino para vocês. Sim, agora, já terminando o esclarecimento, é, tem a atuação na Defensoria Pública é uma coisa que me deixa bastante apaixonado. Vocês perceberam isso com o Maurílio, então, assim, eu e o Maurílio, a gente tem a mesma vibe. Então, nós somos acadêmicos, nós estamos sempre produzindo, sempre interessa a discussão para a gente de temas como esse, então estou feliz pelo convite na área, para a gente isso é importante. E sim, respondendo ao seu questionamento, sempre tem tempo para tudo. A gente consegue se ajustar. E aí tem gente aqui com certeza que é pai, que é mãe, tudinho. Quando você é pai e mãe, você aprende a se dividir. Daí sim, eu tenho 4 pequenininhos aqui, eu tenho uma grandona também, 4 pequenininhos, então a gente tem que se virar também. E eu torço que vocês façam o melhor aprofundamento possível. Eu espero poder ter contribuído com vocês, para que vocês possam observar e ter aproveitado esse conteúdo que é muito específico. E qualquer coisa, estou à disposição. Os que desejarem, me acompanhem na movimentação, porque provavelmente vai ser a movimentação de vocês também. Hoje, por um acaso, foi um dia, depois para quem quiser acompanhar hoje, foi um dia, eu geralmente faço questão de colocar muito essas questões na rede, por uma questão simples. É importante que nós atuamos enquanto militância, aqui falando como defensor. Tem muitos colegas que acham que a nossa preocupação ela deve ser somente de gabinete. Não é. A nossa compreensão ela tem que ser o mais multiplicadora possível.
E um dia eu estava falando com uma colega de direito humano, colega de direitos humanos, que eu gosto muito dela, a colega Elânia, e ela disse: "Poxa, Carlos, tu comunicas bastante na rede". Sim, eu comunico bastante. Eu comunico bastante e quero comunicar mais. E eu procuro comunicar constantemente nisso. E a forma de comunicação hoje são redes sociais, você precisa comunicar. Aí ela disse: "Mas isso não é isso é importante?" Eu disse: "Sim, isso é essencial". Porque enquanto nós, acadêmicos, nós profissionais, estamos trabalhando soterrados de processo e resolvendo nossa questão dentro dos escaninhos, a desinformação está correndo solta por aí. Hoje qualquer babaca pega um telefone e fala uma besteira e é muito complicado você desinformar. Então, eu parto do pressuposto junto com vários colegas que a necessidade constante de militância em educação de direitos é essencial. Então, os que desejarem acompanhar, eu faço questão de botar o dia a dia constantemente. Mais uma vez, para mim foi um prazer. Fiquei triste que ninguém perguntou, mas bem, eu espero que os envergonhados possam me perguntar depois aí pela rede, então, pelo e-mail. Obrigada, Carlos. Sorte a nossa ter um administrativista tão prático. Um abraço, então, bom descanso, pessoal, e bom descanso também, Carlos, aí para os seus pequenos, né, para você poder aí aproveitar com eles que a gente roubou hoje. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal.